Em uma transmissão ao vivo, Sara Shiva compartilhou como conseguiu vencer a luta contra a glutonaria. Ela também recordou um momento em que, ao ver o pastor Luciano subir acima do peso, contou diretamente a ele a sua própria jornada de libertação nessa área. Eu falo muito desse assunto, inclusive já me meti em algumas tretas, porque eu falo muito rasgado desse assunto. A glutonaria não é ser gordo. Existem compulsivos que são magros. Então entende que a glutonaria não necessariamente a pessoa seja gorda. Existem pessoas que estão na glutonaria, porém são magras. Por quê? Porque a pessoa não é uma pessoa que acumula peso com a coisa da compulsão. Há pessoas que acumulam peso e têm um metabolismo de um jeito, entendeu? E essa pessoa acaba acumulando peso ao ter a compulsão. Porém, há pessoas que não engordam, têm um metabolismo tão bom, que elas são compulsivas na alimentação. Porém, elas não adquirem peso extra. É muito importante que a gente entenda a diferença dos assuntos para a gente não interpretar errado quando a Bíblia fala, por exemplo, que os glutões não herdarão o céu. Porque quando a Bíblia fala em Gálatas 5 de uma lista de pecados, ela coloca a compulsão como uma idolatria na vida da gente, de bebida, de qualquer substância, inclusive de alimentação. E ali a Bíblia está quebrando tudo, falando o seguinte, que a gente não pode ter nenhuma idolatria, porque isso ira a Deus. Então tem gente que acha que está falando que a pessoa gorda vai para o inferno. Não, porque a palavra glutão não é gordo, é compulsivo. E aí tem gente que fica chateado. Não, a compulsão é para Deus um ato de idolatria, porque é uma obsessão que a pessoa tem para preencher o vazio interior. E Deus tem ciúme do primeiro lugar. O vazio interior, o lugar é dele. Deus não aceita que você preencha o seu vazio interior com nada, nenhuma substância e nenhuma pessoa. Porque Deus não aceita dividir o primeiro lugar do seu coração com ninguém. E isso ira a Deus. Então assim, você não pode ter compulsão alimentar, nem compulsão por bebida, nem compulsão por cigarro, nem compulsão por absolutamente nada. Porque compulsão significa idolatria. E Deus se irá com isso. Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando ou não? Porque quando eu falo disso, isso é um assunto muito polêmico. E isso é um assunto que já me deu muito problema, porque eu não sabia que eu tinha que ficar explicando a coisa, o jegue. A pessoa que não sabe nada, o jegue, é glutonaria. Não sabia que eu tinha que explicar. Eu não sabia, eu achava assim, todo mundo sabe, né? Tipo, óbvio, tem que explicar. Hoje em dia eu explico assim pra burro entender. Porque o inteligente vai entender, mas nem sempre o burro vai, né? Então a gente tem que explicar pra burro, porque aí se o burro entende, o inteligente também entende, entendeu? Antigamente eu explicava, não, todo mundo é inteligente. Infelizmente não é assim a vida. Eu achava assim que todo mundo ia entender. Aí eu comecei a falar, nossa, era 30% que entendia. Então assim, é uma coisa muito séria. Porque as pessoas acham que é brincadeira esse assunto. Quando a gente vai falar de glutonaria, a gente vai falando de um negócio barra pesada. A gente tá falando de compulsão, a gente tá falando de idolatria. A gente tá falando de uma coisa que pra Deus não é um problema de doença de saúde, é um problema pecado, em primeiro lugar. Mas é doença, obesidade, tem muito pastor. Inclusive, sim, o pastor Luciano Subirá, verdade, tem falado muito, Marlúcia. E eu tenho um episódio que aconteceu, eu e o pastor Luciano nos encontramos na cozinha da Casa dos Missionários, lá na MCM, Missão Cristã Mundial, em Trindade, Goiás. Porque ele pregava, eu pregava lá e estávamos todos hospedados na Casa dos Missionários lá. Há muitos anos atrás, e o pastor Luciano estava bem acima do peso. E nesse dia nós tivemos um papo, eu e ele, muito edificante, onde eu compartilhei com o pastor Luciano. Eu compartilhei com ele. Não sei se ele lembra disso, faz tempo que a gente não se encontra. Mas quando a gente se encontrar, eu vou perguntar, você lembra, pastor, desse dia que a gente se encontrou e que a gente bateu aquele papo edificante, onde eu compartilhei com o senhor a minha experiência com a libertação da glutonaria. Eu contei pra ele, é uma experiência que eu tive, onde eu fiz um jejum de 40 dias pro demônio da glutonaria cair na minha vida, pois eu vi esse demônio passando na minha casa, andando na minha sala, e Deus falou pra mim, esse é o demônio da glutonaria que faz você comer de madrugada. Ele trazia sobre mim uma compulsão alimentar, sempre depois de 10, 11 horas da noite. Era uma ação demoníaca que vinha contra mim. E eu fiz um jejum por 40 dias, onde eu não comia absolutamente nenhuma comida, só bebia água, de 18 horas até as 6 da manhã. Então, se eu acordasse às 4, eu não comia. Se eu acordasse às 6, eu comia, esperava, né, dar 6 para comer. Se eu acordasse às 5h40, eu não comia, esperava às 6. Se eu acordasse às 7, eu já podia comer. Então, era exatamente o horário da ação desse demônio. Todo vício e toda compulsão, Núbia. Na verdade, se o vício for uma compulsão, sim, é uma idolatria. Eu fico muito feliz de ver hoje o pastor Luciano falando, porque lá atrás nós tivemos esse episódio que me marcou
muito forte, porque eu não esqueço desse momento que a gente teve essa conversa. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu sempre falei desses assuntos. Compartilhei com as pessoas as minhas experiências com essa área de libertação, uma área muito difícil, que ninguém quer falar porque é muito polêmico, né? E eu passei por uma libertação muito forte nessa área. É difícil para quem já teve compulsão manter o peso, pois pra gente a comida ocupa um lugar de afeto na alma, um lugar de carinho na alma, um lugar de prazer no mesmo lugar do cérebro, muitas vezes até do prazer sexual. Existem muitas pessoas, e é muito comum isso acontecer, que quando se convertem e entram em santidade sexual, elas então jogam toda a compulsão na comida. Isso aconteceu comigo e com muitas mulheres que eu conheço, homens também, que ao entrarem em santidade sexual engordaram 20 quilos, 15, eu engordei 15 quilos no ano seguinte que eu entrei em santidade sexual. A gente faz isso até inconscientemente. Não é uma coisa consciente que a pessoa faz. A pessoa vai substituindo inconscientemente, porque a pessoa ainda não sabe preencher o vazio com Jesus, e é um processo que a pessoa está em busca de aprender a preencher o vazio com Jesus. Postando uma foto usando uma calça de muitos anos atrás, o pastor Luciano Subirá escreveu: há 15 anos atrás, cheguei a pesar 153 quilos e guardei essa minha calça para mostrar, anos depois, a mudança que viveria. A partir disso, passei a ser tanto corrigido quanto instruído pelo Senhor acerca do cuidado do corpo. O resultado da revolução vivida nessa 1,5 décadas é mais do que diminuir meu peso em mais de 65 quilos. As mudanças de valores me guiaram em uma mudança radical de comportamento. E também há uma saúde e disposição muito maior do que tinha. Sara Shiva comentou: parabéns, pastor, uma grande conquista para a tua saúde. Vai viver muito e com qualidade para servir nesse ministério lindo que Deus deu a vocês. O testemunho da Sara Shiva nos lembra de que a glutonaria não é apenas uma questão física, mas espiritual. É um tema delicado, muitas vezes mal compreendido, mas que precisa ser tratado com seriedade. A compulsão, seja por comida ou qualquer outra coisa, pode se tornar um ídolo no coração, e isso fere diretamente o relacionamento com Deus. O exemplo dela, assim como o processo vivido pelo pastor Luciano Subirá, nos mostra que é possível sim vencer esse tipo de batalha, com um discernimento espiritual, disciplina e, acima de tudo, dependência de Deus. Que essa conversa sirva de alerta, mas também de inspiração para todos que lutam nessa área. Se você se identificou com esse tema, lembre-se, não se trata de estética, mas de liberdade. E liberdade é algo que o Senhor quer nos dar em todas as áreas da nossa vida. E você? Já viveu algo parecido ou conhece alguém que enfrenta essa batalha? Compartilha com a gente nos comentários. Curta esse vídeo se ele falou com você, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos, e ativa o sininho para receber os alertas. Aqui, a gente fala sobre fé, verdade e transformação, sem medo dos temas polêmicos, porque a verdade liberta.